Tudo bem, Pablo? Como você tá? Tudo bem. Pablo, você pode dizer pra gente como que foi sua infância, como foi o Pablo lá pequenininho, onde você nasceu, como foi sua criação? Eu nasci em Pernambuco, né? Nasci, deixa eu ver, fiquei eu acho que 2 anos de Pernambuco, morando um tempo na Paraíba, que é a cidade da minha família, e vim para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade, em Campo Grande, aqui na Zona Oeste. E é isso. E aí eu acho que eu tive contato com livros, com cultura, assim, pela minha família, né? Meu pai é músico, e aí música sempre teve uma presente na minha família, assim, né? Cotidianamente. E livros, revistas, filmes, né? Toda essa parte cultural, assim, sempre foi muito rica, assim. Muito mais por conta da comunidade onde eu morava, assim, que era em Campo Grande ali. Então todos os vizinhos, de alguma maneira, eu acho que cada um tinha uma especificidade. Então ia pra casa de um assistir um filme, no outro escutar música, no outro falar sobre literatura. Então, tipo assim, não de uma forma acadêmica. Era muito porque as pessoas gostavam, tinham em casa, e de alguma maneira, por meu interesse, né? E as pessoas me ofereciam, né? De alguma maneira, sabe? Então, assim, eu Sim. sentia que tinha essa uma troca constante, mesmo sendo um local pobre, mesmo sendo um local, né, como que se fala? Ah, uma favela, né, vamos dizer assim, Sim. né, uma favela de Campo Grande, assim, e isso eu acho interessante também, pensar, assim, sobre isso, né, de como, independente do local que a gente está, se a gente conseguir, de uma maneira, isso aí, o interesse ajuda, né, você... Você procurou uma arte mais artística também, muito clara influência do seu pai, né? Falando, você tá ensinando músico, tendo muito contato com as artes em si. Você até foi pra Belas Artes, né? Né, Você se graduou, você mas acha que demorou, mas não foi assim foi direto, assim? Você porque, demorou um pouco? porque eu acho que, assim, quando a gente fala de arte, a gente fala sobre como se fosse uma coisa mais cristalizada, assim, né, tipo, como posso dizer? Eu sinto que até assumir isso demorou um tempo. Eu acho que parte da minha vida eu trabalhei com eletrônica, não tinha nada a ver. Então, assim, eu lembro que em meu ensino médio foi ensino médio técnico, isso me ajudou pra caramba a ter uma amplitude, assim, com relação à vida, né? Isso é muito legal, assim. E lá, mesmo sendo uma parada mais técnica, trabalhei com divulgação científica há muito tempo também. Então, um dos motivos também para estar incentivando, né, o podcast Ser na Livraria, eu acho que é esse meu histórico com relação à divulgação científica. Mas eu acho interessante é que até assumir isso demorou. E isso é uma coisa também que eu acho importante falar. Porque trabalhar com arte não é uma coisa que é bem vista socialmente, sabe? No sentido de carreira, não, vou ser professor, que é o caso, né? Belas Artes da Universidade, licenciatura. E aí eu sinto que eu demorei muito tempo até assumir mesmo esse lado mais artístico, cultural, vamos dizer assim, na minha vida. Apesar de ter tido contato desde sempre, mas não necessariamente eu assumi enquanto função, vocação e tudo mais. Você teve aquela trava, tipo, realmente é isso que eu quero, ficou muito preso. Acho que não é sobre trava, eu acho que é muito mais sobre assumir. Porque, imagina, você vai chegar pra sua família e falar assim: mãe, eu vou ser professor de arte. Não tem um peso. Quem fez eletrônica e esperava ser engenheiro é diferente, assim, sabe? Então, assim, por mais que eu nunca deixei de gostar de quadrinhos, de artes, de música, de. Tudo, né? Termine a Sim. frase aí. Mas, assim, internamente, você assumir que você vai passar uma parte da sua vida trabalhando com isso é dolorido. Assim, não é dolorido, é tem que ter coragem. E aí demorei um tempo até ter coragem. Eu tive que trabalhar com eletrônica, ser técnico, trabalhar no centro do Rio, fazer aquele trabalho de peão mesmo, em um ano, quase 2 anos, assim, para poder falar assim, não, quero fazer belas artes, fazer licenciatura, quero ser professor. Então isso teve um tempo, assim, sabe? Só pra dizer que nada é linear, sabe? A vida tem essas altos e baixos. E hoje em dia eu acredito que eu tô numa. Fazendo o que eu faço, né? Dentro de uma coisa. Não posso explicar. Uma vocação, sabe? Eu acho que eu tô com propósito. Sinto que tô no meu propósito de vida fazendo o que eu faço hoje, mas demorou. Eu acho que é importante falar isso, que nada como é que se fala? Planejado. Não necessariamente foi planejado. Isso é legal também. Eu acho que teve um momento que eu tive uma escolha. Ou continuar sendo técnico, e fazer engenharia, ir para esse lado da ciência, ou ir para o lado das artes. E a arte de uma maneira mais ampla, né? Porque hoje em dia eu não trabalho apenas como professor de arte. Sou produtor cultural, administrador cultural. Então, você lá trabalhando como técnico, fazendo isso, então você ficou tipo, caraca, eu não é isso que eu quero pra mim, né? Não é essa carreira que eu quero, eu me vejo sendo, não como professor de arte, fazendo arte, produzindo arte. Então, por isso que você escolheu o Belas Artes, né? Então, porque, tipo assim, você não se viu realizado no que você estava trabalhando. Sim, Então, por isso que você escolheu esse caminho. sim. Eu acho também que uma outra coisa é que quando a gente para pra pensar assim, quando a gente, porque pensar enquanto carreira parece que é pensar enquanto profissão.
né? E pensar em encontro profissão não necessariamente quer dizer encontro propósito de vida. E aqui, pra que eu quero pra minha vida? Quero ser, ganhar dinheiro, comprar casa, sabe? Ter aquele checklist de um homem adulto, né? Que é ter uma casa, ter filho, ter uma carreira, ser, sabe? Ter qualidade de vida, como é que é? Autocuidado, que hoje em dia tem muito esse conceito do autocuidado. Mas aí eu acho que depois que você tem tudo isso, depois que você consegue alcançar isso, alguma coisa acaba faltando. E eu acho que essa coisa que estava faltando era esse propósito maior. E aí eu tive sorte no início da vida, eu vim para a universidade com 22 anos. Então, assim, eu sinto que. E olha que já não era 10, né? Geralmente as pessoas chegam com 17, 18 anos. Então, com 22 anos, eu tive tempo de viver uma vida antes de chegar na universidade. Isso também me deu uma base para poder ter um pouco de confiança naquilo que eu queria. Então, eu não tive muita incerteza. Eu fui muito direto ao ponto, né? Escolher Belas Artes. Na época, eu nunca tinha tentado fazer vestibular. E aí, na época, eu tentei fazer algumas vezes, na verdade, assim, na época que tinha vestibular tradicional, tá, gente? antes do Enem. Eu fiz o primeiro Enem mesmo, enquanto SISU, na universidade, mas antes eu tinha feito alguns e eu nunca tinha passado. Quando decidi fazer Belas Artes, eu passei na UFRJ até aqui. Isso eu achei muito legal também, assim, de conseguir, como é que é o nome, você vê que quando você tem seu caminho, a coisa só flui, assim, quando você consegue dar sorte, também tem isso, né, de você conseguir se reencontrar, e também tem isso, né, por isso que eu falo da infância, quando você falou da infância, eu achei interessante, né, que eu sentia muito essa potência na infância. Só que o tempo vai passando, você quer, né, prosperar e tudo mais. E também é aquela coisa, né? Uma pessoa pobre não necessariamente entende arte como uma profissão, sabe? Eu não tinha referência de quem era professor de arte, eu não tinha referência de quem era produtor cultural. O que eu tinha de referência é quem era técnico, que era peão, entendeu? Engenheiros e tudo mais. E aí foi legal, assim, ter essa vocação, assim, reconhecer essa vocação artística na vida e colocar isso em prática. Hoje você trabalha na Rural, né? Mas depois que você se formou, como que foi? Demorou um tempo para você entrar na Rural para trabalhar? Ou assim que se você já se formou, você já entrou na Rural para trabalhar? Ou você trabalhou um tempo em escola, dando aula? Então, durante a graduação, eu tive muito contato, eu vou dar um passo atrás, né, nisso, mas para falar que durante a graduação eu tive muito contato com muita coisa. De movimento estudantil, então fiz parte do ICE, fiz parte do Diretório Acadêmico de Belas Artes, fiz parte de grupos organizados que tinham na universidade, eu fui grupo organizado de reforma agrária, grupo organizado de um milhão de coisas. Então a universidade me proporcionou uma multiplicidade de experiências, assim, né, fora do curso de Belas Artes. Então o curso de Belas Artes era uma coisa e a minha atuação dentro da universidade era outra. Assim, por mais que se conversassem. E aí dentro disso a gente fez, junto com uma série de coletivos, a gente criou a Sala de Cultura em 2012. Então fiz parte do ECE e uma das atividades, uma das saldos, né, uma das coisas que a gente criou foi a Sala de Cultura, que tem hoje, né, no alojamento. E a gente isso foi em 2012, aí eu fiquei lá uns 2 anos, um ano e pouquinho, e a gente fundou o Núcleo de Produção Cultural do Gustavão, que é o Seu Gusta. Então, assim, eu meio que criava, junto com a equipe, né, e tudo mais, a gente criava um espaço e criava uma bolsa. Criava um espaço, aí criava uma bolsa. Então a gente ia criando novos espaços dentro da universidade. E aí, nesse período do Seu Gusta, que está incluso hoje o Cine Casulo, surgiu a possibilidade de uma terceirização. Então, assim, meio que, enquanto eu estava na graduação, eu já comecei a trabalhar nessa área. Entende? Então, assim, não teve muita... não foi muito esperado, assim. Nossa, então já se formou, já tá lá estudando e vai na mesma coisa. Você trabalha com quem, sim, lá na Rural? Na universidade, na primeira vez que eu trabalhava na parte de... Eu trabalho hoje também, a mesma coisa, né? Então eu trabalho como produtor de eventos no Gustavão. Então hoje eu sou responsável pela produção de eventos no Gustavão, então Salles, no Salão Azul, no P1, né? De uma maneira geral. E aí esse é o trabalho, de articular eventos de fora para dentro da universidade, tudo de uma forma um pouco mais, como é que se fala, tá com o pé, sabe? Porque nunca tem verba para nada. A extensão é um pouco complicado, assim, né? Com relação a verba direta para poder fazer atividades culturais. Então o que a gente faz muito é receber gente de fora, voluntário. A maioria dos trabalhos que a gente faz é voluntário. A gente tem bolsista, então coordena uma série de bolsistas para poder fazer o Cine Casulo, coordenar os cineclubes, mediar eventos, essas coisas assim. O Cine Casulo é muito legal, gente. Tem vários filmes, tipo, lançamento, passa lá, de graça, né? É verdade. Muito, muito legal essa atitude, porque aqui, onde a gente mora, não tem cinema, né? Não. O mais próximo que tinha era em Paracambi, que fechou. Que era, assim, o ingresso era super barato, era super acessível ir. E fechou. Então,
Para quem quer, não quer ir daqui para ir para Itaguaí ou para Campo Grande ver filme, o Cine Caçula é pô, incrível. Que semanalmente, toda quarta tem, né? Uhum. E sábado mesmo. O Cine Casulo, ele começou desde 2008, né? E aí, desde 2008, é sempre toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, tem filme no Gustavão, tirando feriados, etc. E aí, quando eu entrei no Cine Casulo mesmo, eu entrei em 2015, para poder coordenar o Cine Casulo. Então, de lá para cá, a gente conseguiu fazer passaporte cultural, a gente conseguiu fazer o Cine Casulinho, que é uma vez por mês, no sábado, que é no horário que a gente não abria, eu não abria nesse horário. A gente está fazendo o Cine Casulo Extra, que é um outro dia na semana com filmes mais cults e tudo mais, com debate. A gente fazendo o Cine Casulo.doc, de documentário com debate. A gente faz agora o Otaku Casulo, que encheu agora segunda-feira, que teve o Castelo Animado. Deixa eu ver o que mais. E fora o festival, a gente vai fazer o Festival de Cinema de Pedreiro agora semana que vem, na terça-feira. A gente media também outros cineclubes, que é o Cine Ciência, que vai ter na quinta-feira. Então, semana que vem vai ter. É bom que não tem muita questão de horário, né? Vai ser terça vai ter o Mostra de Cinema de Pedreiro, quarta Cine Casulo e quinta Cine Ciência, Sim, ciência. com Interestelar. Então, assim, Pô, semana toda maneiro. cheia, Semana toda muito bacana. filme pra caramba. E você é muito ligado a essa parte de extensão, né? Sim, sim. Como que age isso? Porque a gente do Cienciano, a gente mexe com extensão, mas eu acho uma maneira muito diferente do que você faz. Assim, eu acho que extensão é muito mais uma mistura, né, entre a agitação cultural, de uma maneira mais, né, ampla, e também mediação com a universidade. Eu acho que eu sinto muito isso, né, de que, por exemplo, a universidade, eu estou hoje na universidade, tenho ligação com a universidade, e uma parte do trabalho que eu tenho é com universidades. Então, assim, tanto com relação às bolsistas, quanto com relação ao público também, né, porque eu acho que tem uma coisa muito de que eu acho que a extensão universitária ela tem que ter uma coisa de ciclo, né? Não a universidade cristalizada jogando informação para a comunidade, para o mundo. Eu sinto que tem que ser uma coisa mais circular. Eu sinto que até mesmo a extensão dentro da universidade ela não se comunica entre si. Então a universidade não se comunica entre si e tenta se comunicar com a comunidade de uma forma quase que hierárquica. Então assim, eu sinto que o conceito de extensão, né, o ideário de extensão, eu acho que tem que ser cíclico real, assim. Até porque é assim que funciona na realidade, assim, né? Tanto com relação ao conhecimento, quanto com relação às relações. Então, por exemplo, a livraria, né, eu falo assim, esse trabalho que eu faço aqui no casarão, na livraria, é um trabalho em que a gente legitima os nossos vizinhos enquanto vizinhos, não enquanto comunidade. E como que foi fundar o espaço aqui? O Campus Geral surgiu de um movimento, eu não vou dizer que natural, mas muito intuitivo de pessoas que já se formaram na universidade. Eu estava formado já há um tempo e a gente tinha muita vontade. Eu tinha participado do movimento estudantil da universidade e aí na época eu tinha uma Poliana, que era uma amiga minha dessa época, e a gente estava angustiado de morar na cidade, de estar presente na cidade e não ter nenhuma atividade que a gente participava diretamente, né? E num devaneio então no açaí, a gente surgiu essa ideia e em menos de uma semana depois dessa ideia ter surgido, a gente conseguiu alugar um espaço. Então a gente não teve muito planejamento, a gente foi uma coisa muito espontânea, pensando muito mais no movimento que a gente ia fazer do que necessariamente da estrutura em si. E nesse processo de construção da livraria, a gente conheceu a Ana. Então a gente começou a livraria com 3 livreiros, eu abrindo de manhã, a Ana de tarde e a Poliana à noite. Um espaçozinho que era quase um quadradinho, ali do lado do hoje em dia no Mr. Fuji, ali na rua do Sol e Neve, né, na sorveteria. E a gente começou com muita boa vontade, assim, de nossos livros, livros de amigos, tudo mais, e sempre pensando num selo social. Então a gente nunca pensou que a gente ia ganhar dinheiro com isso. A gente sabia que o objetivo da livraria era muito mais uma coisa assim de circular livro, circular conhecimento, do que necessariamente ser um plano de negócio. A gente não fez um plano de negócio pensando na livraria. A gente fez um plano de ideais. A gente pensou muito mais naquilo que a gente teria impacto na sociedade. E na própria nossa vida também, né? E como é fazer os eventos aqui? Que você tava lá, se mudou pra cá. Uhum. E como é fazer os eventos aqui que você faz? Tem um pré-show, tem forró, às vezes, teve feijoada, vocês entregam doce no dia de São Cosme e Damião. Como que foi? Como Vamos que de é? trás para frente na sua pergunta. São Cosme e Damião começou bem no início da livraria. A gente começou a livraria em 2018, então no primeiro ano de 2018 a gente decidiu fazer doar doce. Uma parte pelo conta do contexto social, né, o que é doar doce, né, e aos poucos eu pessoalmente fui, perdão,
E aos poucos eu fui me levando para um lado mais pessoal, religioso, espiritualista, vamos dizer assim, falando, né? E temos aí até hoje, então desde 2018 até hoje, mais uns 6, 7, vou fazer 7 anos agora, né? Fazendo Dono Doce. E a gente viu como é importante esse papel, assim, né? A nível social, né? De resgate, é um hábito, além da questão religiosa, tem a questão cultural também, né? E quando a gente veio pra cá, lá, a livraria era muito apertadinha. Então quando a gente fazia evento, 10 pessoas lotava a livraria. E a partir do momento que a gente veio para cá pro Casarão, a gente conseguiu dobrar o número de pessoas e somar nas atividades do Casarão, que é uma outra coisa, que surgiu posteriormente. A livraria começou em março, o Casarão surgiu em novembro. Setembro, novembro, por aí. Entre setembro e novembro, o Casarão surgiu com outro coletivo também, que eu fazia parte, né? Faço parte até hoje. E a gente começou aquilo que a livraria não conseguia dar conta, o Casarão começou a participar. E tanto que 2 anos depois a gente se juntou. Então a livraria, um pouquinho antes da pandemia, inclusive. Que inclusive foi uma. A gente conseguiu passar. A gente conseguiu, tanto o espaço cultural independente quanto a livraria independente, a gente conseguiu sobreviver à pandemia. A gente não fechou. Estamos aí até hoje. Isso é um mérito de todo mundo que ajudou a gente. Mas voltando para os eventos, né? O evento do Casarão, ele tá muito ligado com ações que a gente gosta muito de fazer, né? Que é tipo assim, um forró, é um samba, uma atividade culturais focada só livre, né? Não tem um público específico. E o que mais? Agora eu me perdi. É, Vou que dá pra cortar, né? que interessante, né? Os eventos, eu acho. Até porque aqui em Seropédica não tem tantos eventos assim culturais. Eu vejo isso como morador daqui. Não tem tantos assim. Tinha antigamente, não sei se tem ainda o Forró da Feira, que tinha muita coisa no Clube Seropédica e tal. E é legal ter isso. Um espaço onde o estudante vem pra cá. Que às vezes quando tem brechó, tá tendo brechó e a livraria tá aberta. Então, o pessoal vai no brechó, olha as roupas, e vê aqui, olha os livros, conhece. Então, eu só acho isso uma coisa muito bacana de ter aqui em Seropédica. E vocês pensam em expandir para outros lugares, abranger em outros municípios? Então, a gente não tem tanta essa pretensão, até porque a gente tem muito desafio para fazer no presente, né? O Encontro de Brechó é um exemplo disso. Na verdade, as pessoas vêm de lá para cá. O Encontro de Brechó surgiu em 2019, se não me engano. Foi um dos primeiros eventos que a gente abriu o portão da casa. A gente tinha muito receio, né? De abrir a casa. A gente só fazia eventos fechados. O Encontro de Brechó foi o primeiro evento que a gente abriu as portas, as pessoas circulavam aqui dentro. E o que seria esse evento, né? É um local que a gente aluga, né? Tipo assim, a gente faz uma chamada para pessoas venderem roupas usadas, seminovas, artesanato, e a livraria aberta também. Então, assim, o legal do brechó é que as pessoas vêm de fora para cá. Então, teve um período do brechó que eu comecei a fazer uma contabilidade. Quem são as pessoas que estão vindo aqui? Então, tinha gente de Itaguaí, tinha gente de Campo Grande, tinha gente de Nova Iguaçu. Então, a Baixada inteira vinha para cá por conta do brechó. E dos artesanatos também, né? Paracambi. Então, assim, a gente está fazendo um movimento contrário, de receber essas pessoas nesse primeiro momento. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas o Encontro do Brechó tem muito essa característica de ser um local acolhedor, onde tem um almoço, onde tem uma livraria, onde a gente consegue aproveitar melhor o espaço do casarão, tem música, tem intervenções. Então, assim, o legal é como se fosse uma grande feira de artesanato barra brechó. Mas, assim, o legal é que as pessoas vêm para passear. Sim, eu não consegui vir no último, mas no penúltimo eu tinha vindo. Vai ser agora dia 10. Dia 10 de maio. 10 de maio vai ter. Mas eu vim no penúltimo, teve até show das meninas, foi algo muito maneiro. As roupas não bem acessíveis, né? Então, para quem vir, corda de moda, vestir, uma coisa muito bacana. E atualmente, o que você está mexendo com extensão? Qual a parte de extensão que você agora está mexendo? Então, aí eu vou falar de extensão, mas na verdade é atuação política, social, cultural, né? O Casarão é o espaço onde a livraria está. O Casarão começou como uma associação, um espaço cultural, eram pessoas. Vou falar de novo. O Casarão, a livraria veio para cá, veio para o espaço cultural em 2019, né, no final de 2019. Porque na verdade, e o Casarão sempre foi um espaço coletivo também. Assim como a livraria,
o Casarão sempre foi um espaço em que as pessoas se reuniam para poder fazer atividades culturais, os eventos e tudo mais. E aí, atualmente, o Casarão, desde fevereiro, o Casarão virou uma associação, ou seja, uma ONG, né, uma OS, uma organização social. E aí a nossa pretensão é a gente expandir ainda mais nossas atividades. Tanto enquanto livraria, porque aí agora a gente já se fundiu, né? Uma coisa só. Então, no campo geral, vai ter mais ainda esse caráter mais social do que um comércio. Então, o comércio vai ser só mais uma porta de entrada para as pessoas virem aqui. Só que aí, cada vez mais, a gente vai fazer atividades sociais. Então, vamos fazer construção de história. A gente vai fazer regularmente doação de livro. A gente tem uma ideia de fazer uma cesta básica literária com o pessoal aqui de pertinho, nossos vizinhos aqui da São Jorge, Santo Antônio, Santo Antônio. na comunidade católica de Santo Antônio, o pessoal dos Vicentinos. Então a gente tem uma série de atividades em andamento, pensando muito mais numa atuação mais direta. A gente estava muito no papel de receber pessoas, como vocês, né, receber podcasts, receber gravações e tudo mais. A partir dessa nova pegada, né, que é ser uma ONG, né, a gente vai ter um pouco mais de substância, mas tanto com relação à grana, né, se tudo der certo também, mas também de intenção, sabe? De fazer novas parcerias, de fazer um convênio com a universidade de uma forma mais oficial. O que a gente tinha era muito mais uma coisa informal, né? Mas a gente os ex-alunos da universidade, a gente tinha, e tem muitos contatos, a gente nunca teve uma formalidade. E a ideia é, nos próximos meses, né, a gente formalizar isso tanto com a prefeitura e ter um pouco mais de robustez na nossa atuação. Sim. Entendeu? E uma outra novidade também, se tudo der certo, é o trabalho mais enquanto pessoa, né, enquanto também da universidade, é fazer um cinema na cidade. Então a gente está nessa missão de, junto com o proretor de extensão atual e tudo mais, da gente fazer. Então, nota aí que vai vir um cinema em breve, aguarde. Tamo aí. Caraca, que da hora, tomara que saia. Vai ser um cinema de rua, então essa é a articulação que a gente está fazendo. Com política pública, com emenda parlamentar. Então, assim, é quentinho. Notícia aqui, ó, daquele jeito. Porque, assim, por que eu tô falando isso aqui agora? Pra gente acreditar. Porque eu acredito que o Casarão, tanto a livraria quanto o Casarão, surgiu a partir do acreditar mesmo. Parece papo de coach, parece papo de autoajuda, mas não, é uma coisa, assim, real, assim, de... Quando muitas pessoas acreditam a mesma coisa, ela acaba realmente se materializando na realidade. Mas muito também, assim, de correr atrás. Cara, é difícil, mas foi uma coisa que o Fred me ensinou, foi o primeiro convidado. Pô, você quer fazer, cara? Vai e vença. Eles sempre falaram isso pra mim. Às vezes em conversa eu pego e falo, cara, vou fazer tal coisa. Eu falo, vai e vença. Uma coisa assim, pô, quero fazer. Cara, se esforça, corre atrás, que vai acontecer. Se você realmente correr e tiver bem intencionado, acontece. Fala de novo. Se você tiver com ânsia de correr atrás, de fazer, acontece. Pode ser difícil, é difícil. As coisas, os processos, tudo é muito, muito difícil. Mas acontece correr atrás né? Uhum. Igual eu tava pensando em artes. Pô, é difícil você ter uma tela em branco e fazer uma obra ali. Uhum. O processo é lento, é demorado. Às vezes você tá lá, acha que não vai conseguir, no final sai. Uhum. Então acho que a vida é muito isso, é muito processo de construção. Entende? Pessoal, o nosso primeiro episódio vai ficar por aqui. Nosso segundo episódio, peço perdão, vai ficar por aqui. Muito obrigado, Pablo, de ter vindo. Agradecemos você por ter cedido espaço no Canto Geral, ter aceitado o nosso convite. Entregar esse presente para você. Essa arte feita pela Wellen Carolina, que vai estar a rede social dela na nossa descrição. Muito obrigado por ver esse nosso segundo episódio. E até mais. Compartilha, deixa o like, se inscreva, comente e siga a livraria como geral, siga a livraria, Casarão e etc. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo.